Pronto. Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Então a gente vai começar a nossa sétima roda de conversa hoje, cujo tema é Educação com Pessoas em Privação de Liberdade, né? Que são pessoas que estão em instituições prisionais ou cumprindo medidas socioeducativas, como no Rio é o caso do DEGAD. Então, nossos convidados hoje, vou deixar eles se apresentarem, mas a Ana Clara Peixoto foi minha aluna no mestrado aqui na educação. Na verdade, a graduação dela é produção cultural, mas ela trabalha com esse tema, né, com alunos de DEGAD, e ela está fazendo doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul agora. Boa noite. E o Oberdan, que está ali na tela. O Marcelo, vocês conheceram também, foi o Eija, está aqui como convidado. O Oberdan, que está ali na tela, que é professor da Universidade Rural e também trabalha com o tema. Beleza? E aí, vamos lá. Bernardo, se passar um pouco do tempo, não tem problema não, é só para a gente não perder o intervalo, tá? Ok. Então, eu vou começar a falar sobre como se deu a minha experiência com a educação prisional, como que ela iniciou. A minha experiência começou na Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, onde eu entrei para a Secretaria de Educação no ano de 2010, como professor na área de matemática. E eu atuei em várias escolas de educação básica, e quando, no ano de 2018, surgiu a oportunidade de eu começar a atuar no sistema prisional. Inicialmente, eu tive vários receios, né? Acredito que a maioria de vocês que não tem essa experiência, né, de atuar no sistema prisional também deve ter, né, de como que é estar dentro do presídio, como que é dar aula para um presidiário, como que é essa questão da segurança, da recepção. Então, todas essas dúvidas e esses receios eu tive inicialmente quando eu atuei no sistema prisional. E, assim, foi extremamente gratificante. Eu fiquei de 2018, como eu falei, até 2024, quando eu iniciei como professor da Rural. E durante esse período... Só fazer uma observação, pessoal. Não sei se todo mundo sabe, mas dentro das instituições regionais tem escolas públicas. Todo mundo sabia disso? Não. Pois é. Desculpa. Sim, são escolas estaduais. Não é bom ressaltar, porque, para mim, tem alguns termos que são normais e, para a maioria dos estudantes, pode parecer novo, né? Então, durante a minha experiência na educação prisional, eu pude perceber essa troca e essa receptividade por parte dos apenados. Inclusive, eu escrevi um capítulo de livro durante a minha atuação como professor, relatando um pouco das minhas experiências com o trabalho da matemática financeira, e participei de vários projetos de ressocialização dentro da Secretaria Estadual de Educação. E a responsável por esse tipo de trabalho, né, que é a Metro, do sistema prisional, é a DIESP. Bem, e aí, quando eu entrei no cargo de professor de matemática dentro do Departamento de Matemática da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu quis continuar esse projeto, né, de atuar ou de cooperar com alguma coisa ligada ao sistema prisional, e, através de um professor do departamento... Eita, peraí, só um minuto, peraí, rapidinho. Não.
que não precisa. Tem esse problema técnico. Não acontece. Foi? Posso continuar? Vai. Então, aí, dentro da Rural, através de um professor da matemática, eu conheci o professor Marcos Paz, que é pró-reitor de extensão da universidade, e já trabalhava e atuava dentro do sistema prisional através do projeto que virou lei da remissão por leitura. E dentro desse núcleo eu pude cooperar atuando na parte de educação matemática dentro daquilo que eu já conhecia e tinha por experiência atuando dentro do sistema prisional. E tivemos duas disciplinas, né? A Educação para a Liberdade 1, Educação para a Liberdade 2, no semestre de 2024-1, 2024-2, agora que está fechando, e no próximo semestre vamos abrir Educação para a Liberdade 3. E depois eu vou mostrar um pouco da apresentação, que aí vocês vão ter mais detalhes a respeito da implementação dessas disciplinas. Eu acho que é essa a minha apresentação, né, inicial. Quem quer perguntar alguma coisa? Então. Aqui, agora se arrisca para tentar virar essa coisa para ele já, galera? Peraí. Mas aí, não, agora é melhor aparecer você. Calma aí, rapidinho, que aqui. Ó, pronto. Então, porque aqui vai gravar você também. Calma aí. Deixa eu ir voltando. Peraí, daqui a pouco volta. Não. Compartilhar aqui. Calma aí. Consegue ver, Bernardo? Agora sim. Acho que dá para botar a tela cheia, eu não sei como. É melhor. Sim. Será que é assim? Modo de leitura, talvez? Pode ser. Vou melhorar um pouquinho, viu? Boa noite, gente. O professor Vitor já me apresentou, eu sou Ana Clara. Me formei em produção cultural, depois fiz o mestrado em educação aqui na UFRJ e agora estou no doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em educação também. Mas a minha história com a privação de liberdade ela veio um pouquinho antes, quando eu me torno educadora popular dentro desses espaços em 2018. Aí, em 2019, eu decido levar o que eu aprendi, o conhecimento da academia, e teorizar também o assunto. Eu já estive dentro do sistema prisional, fazendo oficinas, mas o meu foco é o sistema socioeducativo. O Vitor falou de GASE. Todo mundo está familiarizado com o termo, com a socioeducação? Sabia que existe um lugar onde pessoas menores de 18 anos são encaminhadas?
E aí eu queria começar um pouco minha apresentação não falando diretamente da privação de liberdade, porque já é o quarto, quinto ano, eu venho aqui desde 2022 falar nessa disciplina, né, do Vitor, e aí eu sempre saio muito provocada, porque aparentemente na matemática, nas exatas, tem essa ideia de que a gente não tem um diálogo maior com a realidade, né, que se coloca com assuntos como a socioeducação, a privação de liberdade, a população em situação de rua. E aí muitos amigos meus que estudam das exatas falam sobre essa desconexão com a realidade mesmo, que estão implicados, seus territórios, enfim. E aí eu quero começar falando, e minha apresentação vai muito nisso, porque eu não gosto de estar num lugar e falar sobre como são as pessoas privadas de liberdade. Eu acho que acaba virando uma coisa muito exótica eu chegar aqui e falar como elas são, e até meio fetichista, sabe? Tipo, nossa, eles comem, eles não vão fazer isso aqui, não é para isso que eu vim aqui. Mas é para levar a gente a provocar como nós, vocês, futuros educadores de matemática, podem pensar, conceber esses espaços dentro dessa teoria toda das exatas e como a gente pode compartilhar isso de uma forma mais humanizada, com um olhar mais humanizado para essas pessoas que estão privadas de liberdade. Então, eu trouxe aqui um texto, porque eu trabalho muito literatura adolescente, né? Eu já estou lá desde 2018 e todo encontro a gente traz alguma coisa, o rap, a literatura, para eles discutirem para além da privação de liberdade. E hoje eu escolhi esse texto que a gente já trabalhou com os adolescentes, que é do Tiago de Mello. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é um poeta, escritor amazonense, já falecido, e ele ficou muito tempo no exílio porque ele era um grande defensor da pauta ambiental, das terras indígenas, e aí ele tem esse texto aqui. Volto armado de amor. Volto armado de amor para trabalhar cantando, na construção da manhã. Amor dá tudo o que tem. Reparto a minha esperança e planto a clara certeza da vida nova que vem. Um dia, a cordilheira em fogo, quase calaram para sempre o meu coração de companheiro. Mas atravessei o incêndio e continuo a cantar. Ganhei sofrendo a certeza que o mundo não é só meu. Mais do que viver, o que importa, antes que a vida apodreça, é trabalhar na mudança do que é preciso mudar. Cada um na sua vez, cada qual no seu lugar. Esse texto ele escreve em 1977, quando ele volta para o Brasil do exílio que ele passou. E aí eu quero começar perguntando para vocês. E você, antes que sua vida apodreça, em uma frase, o que você quer fazer? E aí eu ia pedir para vocês escreverem no celular de vocês ou num caderno para quem, no final, tiver vontade de compartilhar, seria muito, muito interessante. Não precisa ser nada muito elaborado, assim, antes que a vida apodreça. Eu vou até explicar, porque um dos meninos perguntou assim, mas como assim a vida apodrecer? Aí o outro falou, e de arrasta, cara. Aí, só para vocês entenderem que é morrer. Antes de morrer, o que a gente quer fazer? E aí eu quero começar com essa provocação. Eu não sei se eu já sigo ou se o Oberdan quer fazer a apresentação dele. Oberdan, o que você prefere? Pode seguir. Tá bem. O intervalo é 10 para as 8, mas tá, eu não vou tentar repartir. E aí eu trouxe algumas coisas para situar. Eu vou falar de pé, porque quando eu fico ansiosa, nervosa, eu prefiro ficar de pé. Gente, antes que a vida apodreça, uma frase, pode ser o que vier também, né? Às vezes você quer uma redação, mas para situar, eu quero falar primeiro que eu estou aqui, então, tratando sobre a socioeducação e internação. São duas coisas diferentes. O presídio, o cárcere e a socioeducação e internação são concepções de privação de liberdade, mas enquanto uma é regida pelo Código Penal, a outra está sendo regida pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Cidadania. Então, tem algumas coisas aqui que, se vocês me perguntarem, eu posso saber, porque eu leio bastante coisas sobre a situação prisional no Brasil, na América Latina, no mundo, mas eu não sou uma especialista nisso, e talvez até sobre socioeducação eu não tenha com certeza não tenho todas as respostas.
E aí eu trago aqui o primeiro ponto que eu queria falar sobre a prisão como parte desse imaginário social. Tem muita gente, eu queria saber se alguém aqui tem alguma proximidade com prisão. Se alguém já teve um parente preso, se já esteve preso. Eu tenho proximidade com familiares. Também não precisa compartilhar se não quiser, só para entender como é que a gente está. Muitas vezes a gente acha que só tem familiaridade com prisão quem já teve na prisão ou quem tem parente preso. Sim, de estar fisicamente naquele lugar. Mas a prisão está muito presente no nosso imaginário social. Desde o campo imobiliário, que a gente vê que tem uma prisão ali, até os desenhos animados que a gente assiste, com aquela imagem do uniformezinho xadrez, do personagem, do pica-pau, que tem ali uma bola no tornozelo. Enfim, ela está muito próxima, até mesmo dentro da mídia. Quando a gente vai ver uma Record da vida, ou até mesmo uma Globo, a gente vê uma mídia muito sensacionalista que fala sobre prisão a todo momento. A gente tem debate sobre a redução da maioridade penal. São muitas formas de ver esse lugar, né? Na série, Prison Break, Orange is the New Black, vários... Enfim, tá presente na Netflix, adolescência, tem aí muita coisa que a gente vê a privação de liberdade. E aí a gente tem que também pensar nessas diferenças territoriais, porque eu acredito que o Oberdan e o Cadu que chegou aqui, tá tudo bem, já deve ter passado por isso, de tipo, eu tô aqui, minha realidade que eu olho é pro DEGASE, que é o Departamento de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro. Na fase, lá no Rio Grande do Sul, pode ser algo completamente diferente. Eu estou falando da minha experiência dentro do socioeducativo no Rio de Janeiro nesse tempo. Eu não tenho uma enciclopédia, nem sou a pessoa que conhece a realidade de Manaus, a realidade de Brasília e outros lugares. Assim, não, cada território vai ter sua característica, vão ter suas facções, vão ter sua presença ali na criminalidade, enfim, a questão do território vai influenciar muito. E eu quero falar sobre o que eu disse da educação nesses espaços, porque eu acho que esse ambiente aqui é mais para a gente entender e se entender, talvez, futuramente, como educadores que possam estar dentro da SEDUC, ou por educação popular, ou por outras frentes, do que ficar aqui falando como é triste e violenta a realidade de quem está dentro da prisão. Até porque eu não vou trazer esse viés vitimista para as pessoas que estão ali, porque são indivíduos, são sujeitos que têm seus desejos, vontades e vida também. Eu não vou caracterizá-los assim. Aí eu trouxe rapidamente um quadro sobre o que é o sistema socioeducativo, que é essa internação de adolescentes. Nós temos aí uma redução de 46% na privação de liberdade para adolescentes. Antes tinha 23 mil, aí foi para 12 mil. E aí essa redução aconteceu ali entre 2019 e 2022, e a gente tem bastante pesquisa sobre isso, inclusive um relatório do CIES que fala sobre por que reduziu o número de adolescentes na privação de liberdade. Um dos fatores, né, que teve aquela medida do Fachin que tirou algumas pessoas da privação de liberdade porque estava na superlotação. Outro fator, violência policial, que esses adolescentes às vezes não chegam dentro da privação de liberdade porque foram assassinados pelo Estado, ou porque o Estado acha que é melhor liberar, porque tem essa ideia de que socioeducação é o playground da prisão. Tipo, só que esse menor ele tem 17, é melhor a gente dar uma busca nele quando ele tiver 18, que aí ele já vai passar ao invés de 3, que agora vai mudar para 5, 3 anos, ele vai ficar muito mais tempo dentro do sistema prisional. Já não entra no socioeducação, ele já vai para o prisional. E aí, agora a gente tem ali uma capacidade de 18.406 jovens cumprindo medida, com um perfil predominante, que eu acho que o Oberdan talvez traga, o Cadu também traga, jovens, maioria periféricos, negros, em situação de vulnerabilidade social, e com territórios assim, periféricos de comunidade, mais afastados do centro da cidade. E aí, o que eu já falei aqui sobre o ECA e o Sistema Nacional
socioeducativa é muito importante para a gente não, por mais que se a gente saiba que tem dentro da socioeducação tortura, questões muito análogas ao sistema prisional, quando a gente trata tudo no mesmo balaio, na mesma coisa, a gente perde discussão sobre garantia de direitos, sobre o que é essa juventude, sobre o que é o ECA e sobre o que vários movimentos familiares da luta do desencarceramento fizeram para que a gente tenha aí essas leis que morando e tenha os direitos humanos minimamente para essas pessoas. Então, é importante a gente saber que, na prática, muita se aproxima, mas são teoricamente diferentes. E aí, eu acho que eu vou até parar aqui e aí dar a oportunidade do Cadu se apresentar ou do Pergunta continuar, porque eu queria trazer essa provocação. Para que serve a prisão? A prisão ressocializa? E aí, toda vez quando eu vou falar sobre isso em um território que não seja da educação, na pós-graduação, é um desafio, porque quando eu estou falando para as pessoas que são garantistas, enfim, que debatem a temática, todo mundo vai falar que a prisão não serve, que ela não ressocializa, ela não faz. Mas quando eu estou falando para pessoas que eu não conheço, aqui mesmo já surgiram várias pessoas que já saíram até de sala falando que eu estou falando um monte de besteira, né? Porque a gente tem muito esse viés punitivista e eu queria provocar sobre isso hoje. Assim, eu não quero que ninguém esteja concordando comigo, porque eu acho que a concordância nem sempre é legítima, a gente nem sempre faz ela com honestidade. Acho melhor a discordância ou então talvez deixar a dúvida. O que a gente tem feito como o terceiro país que mais encarcera pessoas no mundo? E se a prisão dá certo, porque ela não deu certo até agora, com o Rio de Janeiro, o Brasil encarcerando tanto. E aí a gente tem autores, não estou falando isso, pode na minha cabeça, né? Eu estou falando com base em autores como Angela Davis, Rita Segato, Eugênio Zaffaroni, que falam sobre esse papel histórico dos lugares que prendem pessoas, né? O que é o sistema prisional, o que é a socioeducação e por que a prisão, você privar a pessoa da liberdade é tão rentável para o sistema capitalista que a gente está incluído. Assim, a prisão gera dinheiro, isso é um fato. Você pode ser punitivista ou não, mas a prisão gera mão de obra, gera trabalho, e isso que a gente está querendo, talvez, discutir aqui. Quanto vale essa mão de obra em detrimento de vidas, assim. E aí eu paro por aqui, essa primeira parte. Cadu, quer falar, se apresentar agora? Calma. Gente, boa noite para todo mundo. Eu sou Cadu. Meu nome é Carlos Eduardo, mas as pessoas me conhecem como Cadu. Eu mesmo, às vezes, esqueço. Meu nome é Carlos Eduardo. Em primeiro lugar, quero pedir perdão para vocês pelo atraso. Eu acabei achando que tinha muito tempo que eu não vinha aprofundar nesse horário. Eu achei que o tempo de deslocamento era 1 e acabou que me atrasei. Então, professor, desculpa. Eu sou egresso da UFRJ, então fiz licenciatura em matemática. Então, hoje eu faço parte do PEMAT, junto com um grupo de pesquisa matemática queer, né? Então, recentemente eu participei e acho que até o final do ano eu consigo defender. Então, o que eu vim trazer para vocês, acho que ano passado, quando eu vim aqui falar um pouquinho sobre minha pesquisa, eu tinha uma outra ideia do que eu ia fazer, então eu sempre quis trabalhar com o sistema prisional, pesquisar sobre isso, mas eu tinha uma ideia de fazer uma pesquisa com pessoas no sistema prisional, especificamente pessoas LGBTI dentro do sistema prisional. Só que com o tempo de mestrado, isso eu não conseguia. Assim, a gente teve muita dificuldade de entrar nos presídios, de conseguir autorização, tanto do Comitê de Ética, quanto das próprias unidades penitenciárias. Então, a gente teve que mudar esse percurso metodológico. E aí, dentro disso, hoje o meu trabalho é uma pesquisa de estado da arte sobre as pesquisas em educação matemática para pessoas em situação de liberdade. Mas aí, a gente fica se perguntando, né, que quando a gente faz uma pesquisa, assim, em algum momento da pesquisa, a gente sempre pesquisa com temas que atravessam a gente de alguma maneira, né? E aí, o que me motivou a trabalhar com o sistema prisional e pensar no sistema prisional desde a minha graduação, no meu
trabalho de conclusão do curso também, falei sobre o sistema prisional, é que meu pai, ele é egresso do sistema prisional, né? Então, meu pai ficou 3 anos preso, quando eu tinha, eu não era nem 10 anos de idade, mas eu fui uma criança que eu ouvia essa história do meu pai enquanto ele estava nesse sistema, né? E isso sempre me gerou uma certa dualidade dentro de mim, porque ao mesmo tempo que eu cresci ouvindo que pessoas que eram meio presidiárias, elas eram extremamente estigmatizadas, assim, né? Muitas falas preconceituosas, eu sempre tive muito orgulho do meu pai, de quem ele era. Então, eu sempre, e à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo isso, que apesar de a gente não pode reduzir as pessoas ao crime que elas cometem. Pensar exclusivamente no crime, a gente até despolitiza o que tem sido a prisão, na verdade. E aí, dentro da minha dissertação, eu, olhando mais para esse olhar enquanto educador, né, enquanto professor de matemática, eu tentei contextualizar inicialmente, né, o que é o sistema prisional a partir dos dados que a gente tem. E aí, dá para a gente pensar, como ela falou, né, o sistema prisional hoje no Brasil é o terceiro maior país do mundo que tem população carcerária. E aí a gente fica pensando que esse problema, ele não é só numérico. O problema das populações carcerárias não é só um problema numérico. Eu entendo que é um problema intencional, sabe? As superlotações penitenciárias têm intenção. Por quê? Porque as superlotações penitenciárias têm cor e classe social. Né? As pessoas que estão lá são pessoas pobres, escolaridade, em sua maioria entre 24 e 35 anos, né? Quando a gente está falando ali do sistema prisional para adultos. Então, tem uma intenção de fazer com que aquele espaço seja intenção por parte do Estado, principalmente, que aquele espaço seja um espaço salubre, bonito. E isso denuncia um pouco do que é o objetivo inicial da prisão, né? Que a ideia da prisão é que a pessoa cometeu um erro, ela é retirada da sociedade, no momento que ela está ali, ela reflita e mude alguma coisa, e quando ela volta para a sociedade, ela ali. E não é isso que acontece. A realidade é que as pessoas entram, se tornam cada vez mais violentas e saem. E a realidade que eu falo, gente, do ponto de vista que eu pesquisei, tá? Acho que a questão de falar sobre realidade sem ter entrado no lugar é muito delicado. Então, quando eu estou falando de realidade, é sobre o que eu fiz pesquisa. E aí, matemática, enquanto educadores, né, porque hoje as escolas prisionais é uma realidade legal dentro das prisões, né, então hoje a gente tem institucionalizado, né, por lei, que as prisões elas precisam existir dentro do sistema prisional e várias outras coisas que deveriam acontecer que não acontecem. Por exemplo, hoje é obrigatório ter bibliotecas dentro da prisão. E, na verdade, tem espaço para ter aula, por exemplo. Então, pensar enquanto professor de matemática e educador matemático é o que tem me motivado a pesquisar. Então, o que a matemática tem a ver com o sistema prisional? Como, enquanto professor de matemática, eu, enquanto professor de matemática, como eu posso me relacionar dentro desse lugar? Né? O que a gente pode propor a isso? E aí, dentro das pesquisas, a ideia foi que eu pesquisei pesquisas, eu encontrei pesquisas de pós-graduação, trabalho de curso de pós-graduação, de mestrado e doutorado, e aí tem um percurso metodológico para encontrar esses textos, né? E aí encontrei 17 dissertações que envolviam a educação matemática com o sistema prisional, 17 trabalhos. Não encontrei nenhuma tese de doutorado que tinha essa conexão, e aí a gente entendeu que dentro dessas 17, nem todas falavam exclusivamente de matemática. A gente tem trabalhos que falam de ciência, de física, mas a gente entende que essas ciências elas se relacionam de certa forma, né? Porque física, por exemplo, é uma disciplina que é dita neutra tanto quanto a matemática é. Então, a gente foi entender como que esses pesquisadores do Brasil inteiro, desde 2006 até 2024, como que esses pesquisadores eles desenvolveram seus trabalhos. E boa parte deles, dentro das atividades do sistema prisional, tinha um viés muito político, assim, de tratar a matemática de forma intencional. Ele fala muito disso, né? Da gente educar de maneira intencional, que a educação tem que ter uma intenção.
E aí, os trabalhos envolvem, por exemplo, muita realidade dos eventos. Então, e todos eles denunciaram também essa ideia da dificuldade em trabalhar no centro prisional, né? Hoje eu vejo, dentro desse lugar, que educar no centro prisional, as escolas prisionais, elas têm uma concepção, que até eu utilizei esse contexto, que é do inédito e viável, que é algo que é impossível, dentro de um contexto impossível, você consegue fazer alguma coisa. É mais ou menos isso. Assim. Não tem, parece que é um ciclo, não tem o centro prisional dentro desse contexto, é uma coisa muito simples. Assim. As pessoas entram ali são tabuladas da última forma, violentadas e tudo mais, e parece que tudo que acontece não tem sentido, assim. Mas a ideia é que a gente, se existe uma possibilidade, enquanto educadores, de contribuir para que esse processo seja, para a gente contribuir na vida dessas pessoas, intencionalmente, a gente vai se apresentar como ferramenta para ajudar esse processo de transformação, respeitando a vivência dessas pessoas, respeitando que essas pessoas elas não são o crime que elas cometeram, que as pessoas elas têm história, assim como meu pai teve, assim como outras pessoas teve, mas não no lugar humano, né? Não no lugar de neutralizar tudo aquilo que aconteceu, mas de olhar para um outro lugar, de olhar para um lugar de expectativa de vida, de outra perspectiva de vida, que essas pessoas essas vidas não são encerradas ali. Pelo contrário, existem recomeços. Então, que hoje minha dissertação, eu comecei ela muito pessimista em relação à educação. Mas à medida que eu fui lendo esses trabalhos, que eu fui entendendo como isso funciona, hoje eu me sinto, hoje eu olho para o sistema prisional e para a educação, para mim, né, porque acho que quando a gente faz pesquisa, a gente fala para o outro, mas aquilo ali é para a gente. Né? Isso impacta muito mais a nossa vida do que a vida das outras pessoas. Então, hoje eu tenho uma perspectiva um pouco mais da dimensão real das coisas. Eu tentei fazer um panorama geral de tudo, tá, gente? Mas a ideia é essa. Hoje eu tenho trabalhado sobre a perspectiva da educação de jovens e adultos e idosos no sistema prisional, com viés da educação matemática, nessa perspectiva de promover justiça social. Assim. Então, é isso. Obrigado, gente. Não sei se me fiz entender, mas à medida que a gente for conversando, a gente vai tirando as dúvidas e faz isso. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? É verdade. Tá bom. E aí, quem quer continuar? Eu acho que agora é o Verdana. Aí eu acho que já. Posso continuar? Sim. Pode. Sim. Deixa eu colocar aqui minha apresentação. Deixa eu tirar a minha, o Verdana, que eu acho que você. Tá. Pronto, eu acho que agora você consegue. Deixa eu ver aqui. Acho que é essa daqui. Estou na frente. Deixa eu botar aqui, apresentar. Vocês estão vendo? Sim. Ah, tá. Aqui. Melhorou. Então, eu vou falar um pouco sobre as nossas atividades dentro do nosso núcleo de extensão Educação para a Liberdade. Dentro desse núcleo, nós realizamos atividades de ensino, pesquisa e extensão com ações ligadas à educação prisional. Aí, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Passa por aqui. Pronto. O histórico do nosso núcleo. Nosso núcleo, ele surgiu no ano de 2018, onde, claro, nem eu era integrante desse grupo, né? Mas ele iniciou com a remissão pela leitura.
com atuação nos presídios de Jericinó e Japeri, com o trabalho do professor Marcos Paz, recebendo esses modelos, né, de redações, entendendo um pouco das demandas dos apenados dentro desses presídios. Depois, em 2024, nós formalizamos, né, nosso núcleo de extensão e criamos essas 3 disciplinas extensionistas: Educação para a Liberdade 1, 2 e 3, um com o foco na alfabetização, a 2 na e escrita e leitura, e 3 na parte das diferenças. E em 2025, nós efetivamos a nossa parceria com a SEDAI. A SEDAI, não sei se os alunos conhecem, né? Muitos pensam que a SEDAI não existe mais, né? Já foi vendida, e não é bem assim, né? Não existe a SEDAI na relação com o consumidor. A SEDAI ainda continua com o trabalho de fornecimento de água, só que a parte da relação com o consumidor é feito pela Companhia Águas do Rio. E dentro da SEDAI, ela pega alguns apenados para poder fazer a parte da remissão pelo trabalho, dentro do projeto Resgatando Vidas. E esses trabalhadores, eles fazem atividades de confecção de roupas, replantio de mudas na parte dos viveiros, oficinas mecânicas e outras atividades dependendo da demanda e da disponibilidade da SEDAI. E aí nossa parceria se deu com o intuito de trabalhar com esses apenados a parte da educação, num contexto geral, né? Não exclusivamente educação matemática, que é a minha formação, mas também na parte da formação pedagógica e sociológica com eles. E então, esse foi o nosso panorama histórico de 2018 até 2025. De 2018 a 2023, o professor Marcos Pache, né, integrante do nosso núcleo, percebeu que a leitura, o projeto de remissão por leitura, ela é excludente. Por quê? Como que o indivíduo vai fazer o processo de remissão por leitura se ele não sabe ler? Né? E aí, rapidamente, o grupo entendeu que seria mais adequado, como escrevi aqui, a criação de uma demanda que antecedesse o possível encaminhamento do Poder Legislativo. Então, nós encaminhamos esse projeto de lei para que pudéssemos ter também a remissão por alfabetização. Isso, é claro, né, pode parecer contraditório a princípio, porque se existe uma escola dentro do sistema prisional, por que que o processo de remissão para alfabetização não pode ser feito pela escola? Sim, pode ser feito pela escola, mas nós oferecemos uma contrapartida para que ele pudesse fazer esse processo de remissão extramuros, como acontece no caso desses trabalhadores da SEDAI, onde eles estão cumprindo pena, estão em processo de remissão, só que eles não estão numa escola regular ou numa escola prisional. Bem, em 2023, nosso grupo fez uma série de estudos abertos, onde nós recebemos vários
vários professores e escritores relevantes sobre o tema. E aí recebemos a Aline Campos, né, coordenadora do projeto Clube dos Livros, desculpa, Tocantins, Milena Lemos, da Diesp, e Beatriz Nascimento e Raquel Compulsione, né, professoras do DEGASO do Rio de Janeiro. Também recebemos dentro desse ciclo, o Samuel Lourenço Filho, que é egresso do sistema prisional e escritor, trazendo a sua vivência dentro do cárcere e que também acendeu a luz e fez a ponte, né, do projeto Resgatando Vidas com a Rural, porque o Samuel Lourenço Filho, além de ser egresso do sistema prisional, passou pelo projeto Resgatando Vidas dentro da SEDAI. E em 2024, nós elaboramos essas 3 disciplinas extensionistas. Como eu falei, Educação para a Liberdade 1, onde nós abordamos as práticas de alfabetizadoras, Educação para a Liberdade 2, onde trabalhamos abordagens e práticas de leitura e escrita, que é a disciplina que estamos trabalhando atualmente, né, em 2024, 2025-2, e Educação para a Liberdade 3, que vamos oferecer no próximo semestre, com abordagens e práticas sobre as diferenças. Aliás, desculpa, fazendo uma ressalva. Nós começamos com a Educação para a Liberdade 1, em 2025, 1, e passamos para a Educação para a Liberdade 3, que é abordagens e práticas sobre a diferença, que é a disciplina atual, né? No próximo semestre que vamos oferecer Educação para a Liberdade 2. Por que teve essa não continuidade, né? Porque um dos integrantes, no caso o professor Marcos Paz, ele é pró-reitor de extensão. Então, por conta dessa demanda, e ele é o integrante do grupo que mais tem propriedade, né, para poder trabalhar a parte de prática de leitura e escrita, voltada para o ambiente prisional, né? Nós oferecemos a Educação para a Liberdade 3 e, posteriormente, no próximo semestre, vamos oferecer a Educação para a Liberdade 2. E aí, chegando no ano de 2025, né, que foi semestre passado, nós nos deparamos com o seguinte desafio. Nós, quando elaboramos nosso conteúdo programático, trabalhamos com a seguinte proposta. Vamos oferecer nossa disciplina e vamos levar os alunos para dentro da SEDAI para que eles possam ter essa experiência extensionista, né? Só que aí, dentro desse contexto, surgiram vários desafios. Eu elenquei alguns aqui, né? A ausência de campo. A disciplina foi lecionada sem a efetivação do trabalho prático na SEDAI, que ainda estava em tratativas, ou seja, nós ainda estávamos nesse impasse com a SEDAI de liberar ou não, né? E assim, como a SEDAI, apesar de ser uma empresa pública, é uma empresa, né? Tem certos detalhes que nós não tínhamos uma contrapartida. Então, nós iniciamos nosso trabalho extensionista sem a SEDAI. Isso foi só uma disciplina teórica, que foi extremamente frustrante, né, para o nosso grupo. O segundo desafio, né, heterogeneidade, né? O desafio de trabalhar conceitos de alfabetização com conceitos de diversas áreas. Por quê? Nós temos alunos de história, letras, matemática, ciências sociais, todos tendo que se relacionar e elaborar e trabalhar essas atividades dentro desse contexto
da educação prisional, que foi extremamente desafiador para o nosso núcleo, né? E a questão da avaliação. Necessidade de criar instrumentos para avaliar a reflexão teórica sem a prática. Aí, outro paradigma, né? Como que nós avaliaríamos um aluno dentro de uma disciplina extensionista, sendo que ele não teve essa prática extensionista, né? Que foi o nosso desafio aí. Mas dentro disso também tivemos conquistas. A primeira conquista foi a formação dos alunos. O foco recaiu na preparação teórica e metodológica dos licenciados, fortalecendo o grupo. Então, muitos não sabiam quais eram os principais artigos teóricos ligados à prática e à literatura, né, prisional. Produção acadêmica, né? Submetemos um artigo dentro dessa disciplina extensionista e, é claro, gerou uma reflexão que se mostrou viva na preparação e geração da próxima formação de docentes. Deixa eu ver se eu passo aqui. Aqui eu coloquei a foto, né, dos alunos. Perceba que atrás, um dos critérios avaliativos foi essa questão da apresentação, né? Nós conseguimos, nessa Educação para a Liberdade 1, uma única visita à SEDAI, onde os alunos conheceram, né, o espaço onde tem os viveiros. Essa foto aí à direita são os alunos visitando o viveiro de mudas dentro da SEDAI. Conhecemos um pouco da realidade do trabalho, da remissão por trabalho dentro da SEDAI, e tivemos essas conquistas, né, no Educação para a Liberdade 1. Antes que eu continue, alguém tem alguma pergunta nessa parte aí? Posso seguir? Ou vocês querem parar e depois eu volto? Posso seguir? Acho que alguém quer perguntar alguma coisa. Pode seguir. Posso seguir? Bem, aí... Você quer falar alguma coisa? Ana Clara. Não? Pode seguir, ó. Ok. Então, em 2025-1, tivemos a Educação para a Liberdade 3, né? Até tem que consertar isso aí. O ponto de virada, a surpresa. Porque, enfim, conseguimos o contato com a SEDAI e podemos trazer, né, os trabalhadores para dentro da rural, que é, assim, extremamente recompensador, né, para quem vive e estuda a educação no sistema prisional. Você trazer uma pessoa que está em processo de ressocialização para conhecer a universidade. Essa foto aí mostra os trabalhadores da SEDAI, né, em azul. Eu também, né, estou com a camisa polo aí de braços cruzados, a professora Sabrina de blusa preta e a professora Adriana do meu lado. E esse que está no canto esquerdo aí é o nosso reitor, né, recebendo esses trabalhadores. Enfim, logística do Guandu para a rural. Então, nós começamos nosso trabalho educacional dentro do sistema Guandu, no quilômetro 32, que pertence ao município de Nova Iguaçu, e nos deparamos com outro problema na prática extensionista, o custo, né? Como que, apesar de ser 15 minutos da rural, muitos estudantes não tinham como se comprometer com o custo de transporte, né? De ir até a SEDAI.
Outro problema que nós tivemos, infraestrutura. Se vocês perceberem, isso aí não é uma sala de aula que está aí na foto, né? É uma biblioteca que foi improvisada para abrigar o nosso projeto, né? Então, ainda tem as estandes aí de livros que foram esvaziadas. É um ambiente, assim, que fica meio ruim, né, para você fazer qualquer tipo de atividade. Mas, mesmo assim, nós aceitamos esse desafio e conseguimos propor algumas atividades, né, dentro desse ambiente da SEDAI. Passar a próxima aqui. Aqui um pouco da dinâmica, né, como que a gente dividiu esses tempos de aula, porque nós tivemos um grande receio de que os estudantes não fossem meramente aplicadores da proposta educacional, né? Então, por exemplo, nós propusemos uma atividade. Aí esse aluno vai ser só um mero aplicador dessa atividade com os trabalhadores da SEDAI? Não, nós dividimos esses tempos aí para que o aluno tivesse uma reflexão pedagógica, né? Por que ele está propondo essa atividade? O que nós queremos com essa atividade? O que essa atividade contribui para o projeto de ressocialização desse trabalhador? Então, tudo isso nós pensamos nessa dinâmica, que também foi um outro desafio, né? Porque se o aluno tem que sair da universidade, gastar 15 a 20 minutos para chegar dentro da SEDAI, nós ainda gastamos um tempo da portaria até chegar no projeto Resgatando Vidas, aí depois o aluno tem que voltar para a universidade. Esses trabalhadores da SEDAI também têm um tempo para poder participar dessa atividade, porque eles ainda estão no processo de remissão e estão trabalhando, então eles têm que bater ponto. Então, tínhamos que ter uma cronometragem boa, né, para elaboração e aplicação das atividades. Não apareceu essa foto, mas enfim. Os primeiros encontros, né? Então, dentro da universidade, levamos o pessoal da SEDAI para conhecer o projeto 3Rs, que é um projeto dentro do Instituto de Ciências Exatas, que trabalha com robótica, impressora 3D e diversos tipos de prototipagem, né? A sondagem, isso aqui é extremamente importante. Realizando um diagnóstico de leitura escrita em matemática, utilizando uma notícia sobre superendividamento dos idosos, como tema gerador, com trabalhos em grupo. E aí, uma percepção interessante, né? Alguns trabalhadores estavam animados, mas muitos demonstraram uma preocupação. Faz tempo que não estudo, sou ruim de matemática. Não sei se vocês, como alunos, né, se depararam com esse tipo de paradigma, né? Como você vai trabalhar matemática, ou português, ou sociologia, que era as 3 disciplinas principais ali, se ele faz tempo que ele não tem um domínio, né, da prática matemática e está fora da sala de aula. Então, esse diagnóstico confirmou a heterogeneidade da turma e a necessidade de uma abordagem personalizada, que aí é outro desafio da prática extensionista. Como que você trabalha a atividade personalizada, né, para aquele indivíduo que está
com uma defasagem alta. E assim, nós trabalhamos com alunos com diversas faixas etárias, também com distonância do grau de escolaridade. Alguns estão em processo de alfabetização, outros já terminaram o ensino fundamental, outros terminaram o ensino médio, e dentro desse bolo todo, nós temos estudantes de diversas áreas. Então, foi um desafio na prática extensionista do nosso grupo. Uma outra atividade, né, que eu até botei aqui, Machado de Assis, a carteira, né, que foi um foco para discutir dilemas morais e honestidade em temas transversais e a experiência de vida dos participantes, que foi um outro desafio, porque assim, nós tínhamos que ter um total cuidado e sensibilidade, né, para trabalhar esses temas transversais, porque alguns desses temas são muito sensíveis para eles, né? Eles acabaram de sair do sistema prisional. Como que você vai trabalhar dilema moral com esse indivíduo, né? Foi um desafio, mas a leitura, como eu botei aqui, serviu como espelho para discutir ética sem cair em moralismo barato. Isso aí que é extremamente relevante. Você discutir esses temas sem cair no moralismo barato, permitindo que os alunos se posicionassem criticamente. Olha que legal. Continuando, dentro do nosso diário de classe, né? A resistência. Rejeição ao tema. Propusemos a leitura de Deus me perdoe. Vocês conhecem esse Deus me perdoe de Luiz Alberto Mendes? E textos de Lourenço Filho. A reação foi negativa. Por quê? Luiz Alberto Mendes e Samuel Lourenço Filho são escritores que trazem essa demanda e a vivência dentro do sistema prisional. Mas qual foi o feedback dos alunos? Isso é o universo do crime. A gente já conhece isso, professor. Foi o que eles relataram. Queremos aprender o que a gente não sabe. Olha que frase impactante deles. Eles não queriam trabalhar esses temas que remetessem à vida do encarceramento. Aprendizado docente. Entendemos que a educação para a liberdade não deve aprisionar o estudante ao seu passado. Eles desejam ampliar os horizontes, não revisitando dores. Então, isso que nós entendemos na nossa prática docente durante essa disciplina. Então, interseccionalidade. Esse aqui foi um tema de aula do dia 22 de setembro, trabalho escravo. Então, o debate foi o seguinte, debate baseado no caso da mulher da casa abandonada. Sabrina, uma das professoras, né, contou a história da empregada doméstica vítima de trabalho análogo à escravidão nos Estados Unidos. Discutimos conceitos complexos, como a exploração do trabalho, gênero, classe e raça. Novamente, como discutir esses assuntos sem remeter à questão do, da vida pregressa dele, né, no sistema prisional, sem também ser um tema banal e superficial. Também foi uma discussão muito profunda. Só para que vocês tenham uma ideia, como se dá a nossa construção, né, dessa atividade. Nós fazemos reuniões semanais. Então, a todo instante,
praticamente, nós temos que refazer nosso conteúdo programático, porque nós temos que levar em consideração o desenvolvimento dos alunos, as individualidades e temas atuais sem banalizá-los, né? Então, assim, pode parecer algo simples, mas é extremamente complexo. E aí, na matemática, eu trabalhei a matemática da precarização. Introduzimos cálculos matemáticos baseados em situações de precarização do trabalho, que foi outra tarefa árdua, né? Porque não poderia ser uma atividade matemática meramente aplicacionista. Ah, fulano recebeu X de salário, quanto que é X de salário mais X de alimentação, né? Se for só para ele calcular ali, a gente não estaria aplicando a matemática, mas só fazendo umas continhas, né? Então, o objetivo foi mostrar como a matemática é uma ferramenta de defesa contra a exploração. Isso que foi um tema bem desafiador, né? Trabalhar a matemática sem ser meramente aplicacionista e trazer ao aluno um, uma perspectiva de consciência, né? Da, da questão da exploração do trabalho e linkar isso com o texto da Mulher da Casa Abandonada. Bem, outro tema que nós abordamos, né? Uberização, outro tema bem atual, né? Então, eu trabalhei esse tema da uberização dos motoboys, manicures, discutimos a informalidade e a gestão da sobrevivência e introduzi também o material dourado para que eles conseguissem fazer operações matemáticas. Então, outro desafio, trazer essa conscientização, discutir informalidade e gestão da sobrevivência, trabalhar com material dourado e trabalhar com operações matemáticas, né? Algo que foi desafiador para o grupo e na minha prática docência também eu posso afirmar o mesmo. A matemática para a vida, né? Também dentro dessa questão do comparativo do orçamento entre famílias e diferenças de renda, né? Então, nós comparamos várias rendas familiares e introduzimos conceitos de análise e interpretação de gráficos. Outro tema bem relevante, eu botei esse título aí que é bem representativo. Não é amor, é trabalho não pago. Focamos na invisibilidade do trabalho doméstico feminino. Se vocês forem perceber, não sei se essa foto aí está bem marcante, mas nós temos a maioria dos trabalhadores da SEDAI são homens. Então, como que você vai conscientizar essa parcela significante de homens, né, de que essa parte do trabalho doméstico feminino é importante e tem que ser valorizado, sem mexer em temas sensíveis, né? Porque alguns foram parar na prisão por crimes relacionados a feminicídio, né? Então a dinâmica o texto foi entregue fatiado e fora de ordem. Os alunos tiveram que reconstruir a lógica do texto, trabalhando coesão, coerência textual e forma lúdica.
E, além disso, é claro, a gente está trabalhando raciocínio lógico, porque ele tem que ter um raciocínio lógico, interpretativo, para poder construir esse texto e depois fazer um debate sociológico em cima dessa atividade. Ah, sim, né? Outra prática do nosso grupo de extensão, né? Eu faço parte, eu sou professor colaborador do PPG do CIMAT, né? Que é o programa de Educação, Ciências e Matemática da Rural. E aí nós trabalhamos jogos africanos e cuidados com a saúde. Se vocês forem ver aqui, né? Eu coloquei a imagem dos jogos africanos e também trabalhamos temas como as ISTs, cuidados com a higiene pessoal. E aí alguns dos trabalhadores relataram que como que eu vou estudar higiene pessoal se eu passei anos dentro de um ambiente insalubre que é o ambiente prisional, tá? Bem, aí eu respondi num paradigma de que ele está em processo de ressocialização. Então, ele tem que ter esses cuidados de higiene pessoal e com as ISTs, porque ele está sendo ressocializado, né? Também. Tem mais fotos, né? Com esse trabalho. Vou pular essa parte aqui, que foi outra atividade com marketing, né? Foi interessante essa atividade aqui do dia 13/10, que nós discutimos. Ah, sim. Agora eu estou voltando de novo para a disciplina, né? Que esse trabalho com o programa de pós-graduação foi anterior, né? Discutimos sobre consumo, marketing e endividamento, também outro tema atual. Como nossos desejos são moldados, o que é necessidade, o que é aspiração. Utilizamos músicas, né? A música do Titãs aí para enfatizar essa questão, né? Do consumo. E dentro da matemática, eu trabalhei a porcentagem, o conceito de orçamento familiar, a atividade foi muito bem recebida e notamos que os trabalhadores ainda têm dificuldade de comparar valores absolutos com porcentagem, que eu acredito que não é só uma dificuldade desses trabalhadores da SEDAI, né? A grande parte dos estudantes também tem essa dificuldade, né, de trabalhar. E aqui, uma atividade de volume e espaço, organizada pelo professor Marcelo, né, do IFRJ, com a presença dos licenciados de matemática de Nilópolis, onde eles trabalharam com esses alunos o conceito de volume. A imersão de papéis, eu coloquei aqui, foi interessante, onde os graduandos de humanas da Rural também assumiram o papel de aprendizagem na aula de exatas. Marcelo, quer comentar alguma coisa a respeito dessa atividade? Oi, boa noite a todos e todas. Assim, a atividade foi muito assim positiva no sentido da participação dos licenciandos, né, que não conheciam essa realidade. Quando eu comentei sobre a possibilidade de irmos, né, conhecer o projeto, esse grupo se animou, né, em ir. E tinham muitas dúvidas, né? E o imaginário de alguns em relação
ao que seria, né, trabalhar com os estudantes desse projeto, mudou totalmente no momento que eles estavam ali na sala com eles e ouviram um pouco, né, do que cada um pôde contar. E isso foi uma virada de chave para alguns, né, no sentido de pensar em outras possibilidades que eles não conheciam, né, que eu acho um grande ganho da proposta dessa disciplina extensionista é trazer essas possibilidades para dentro da universidade. Porque, no nosso caso, no IFRJ, não há ou um projeto, ou uma disciplina, ou discussões relacionadas a essa temática. Então, para eles foi, para mim, que também não tinha essa vivência, para eles foi algo extremamente positivo no sentido de começar a olhar para esse contexto, ter essa vivência. Tá? Então, pensamos numa atividade inicial, até por conta dos estudantes participarem, né, estarem atuando nesse projeto na SEDAI, e eles ouvem vivenciam determinadas atividades que poderia ter relação com o tema que foi proposto, né? E acabou que funcionou bem. Nós levamos os materiais manipuláveis para eles poderem trabalhar a partir da ficha de trabalho que foi construída, e o resultado foi bem satisfatório, né? Da participação tanto dos estudantes atendidos pelo projeto, quanto pelos licenciados que estavam participando. Tanto os alunos da licenciatura em matemática, quanto os alunos da licenciatura em pedagogia que tinha na turma, né? E história também se envolveram na atividade, então foi muito bom. Tá? Foi uma experiência muito positiva. Tanto que eles querem voltar de novo, né? Eles pediram para voltar de novo e participar, esse grupinho que está aí participando. E são bem-vindos. Fernando, acho que agora a gente tem que fazer um intervalo. Beleza? Ok, beleza. Voltamos. Que Umas horas? 8h05, assim. Alguém quer comentar alguma coisa antes do intervalo? Então, uns 15 minutos, umas 8h05. Ok. Ok. Vou parar a gravação aqui.